com ele, e ele não adianta, ele continua brigando com as pessoas. Ó, fraquíssima análise. Ele botou, o tal do Spike botou aqui, ó, fraquíssima análise. Trump se aliou ao Kennedy, a Tulsi Gabbard, buscou não se intrometer no assunto do aborto, que foi inclusive uma crítica a ele pelos conservadores. O cara tem um país decente, com instituições minimamente funcionantes, Suprema Corte conservadora, level easy comparado com o Brasil. Aí o outro professor lá, negativo. Trump, no primeiro discurso, ganha um movimento político. Ele cedeu, articulou. O vice de ED Vance era alguém crítico ao Trump. Aprendeu, reformulou o grupo político e estratégia. Se fosse aqui, seria chamado de frouxo Trump. Vendido ao Big Center, que quem manda é blá, 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 blá. Exatamente. Se o presidente Donald Trump estivesse no Brasil, o Ricardo Salles e os intergalácticos iam dizer frouxo Trump, se vendeu ao sistema. Por quê? Porque o Trump negociou com Kennedy. O Trump negociou com o Tulsi Gabbard. O Trump, ele teve que falar para as pessoas que não era contra a proibição do aborto em todos os instantes, porque isso perderia votos. É o que eu falo para as pessoas. Fábio, eu estou na universidade e aqui meu professor é um esquerdista filho da mãe. Fábio, me dê uma dica, o que eu faço? O que eu sempre falei para vocês? Responda aquilo que o professor quer ouvir. Pegue o seu diploma e mande ele para aquele lugar, entendeu? Mas não adianta você querer bater de frente com o professor agora. Mas, Fábio, ele quer que eu fale disso, eu sei que isso é uma palhaçada. É isso que ele quer ouvir? Faça. Dê para ele o que ele quer ouvir. Consiga o seu diploma. Uma vez que você tem um diploma, mano, você faz o que você quiser, entendeu? Mas se você bater de frente com ele nesse momento, você não vai ganhar. Então é mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Fábio, a direita original precisa reciclar melhor essa tal direita. Olha, o que nós precisamos analisar é essa diferença. É método ou é uma imaturidade? Pessoal, isso pode ser método. É aquela coisa, você tem um youtuber que você conhece muito, o cara é muito inteligente, super inteligente, e o cara faz uma análise que é totalmente errada. Aí você fala, porra, o cara errou ou o cara, ou é método isso? Né? Porque as duas coisas são ruins. Se ele errou, você tem que falar, cara, como é que um cara tão inteligente comete um erro desse? E se é método, tem que ter cuidado, porque o método dele é poder. Né? A visão deles é poder. Então tem que ter cuidado com isso. Eu acho que esses são os pontos que a gente precisa observar. Então, pessoal, eu acho que essa situação, os intergalácticos não querem a volta do Bolsonaro. Eu acho que eles querem criar uma nova direita. E o que eu sempre falo para vocês, o Bolsonaro, ele não vai ser a liderança da direita para sempre. O bolsonarismo, ele não vai morrer. Né? O bolsonarismo vai viver para sempre. Mas o Bolsonaro, daqui a pouco, daqui a 10 anos, ele não vai querer mais saber de política. Então, é o horário das pessoas entrarem. Né? Mas não, eles querem tomar o lugar do Bolsonaro agora. Cara, a direita sem Bolsonaro não é direita. Entendeu? A direita sem Bolsonaro não é direita. Não é direita. Ah, mas ele está tomando o Bolsonaro. Não, não, não. O Bolsonaro é o único líder da direita. E, pessoal, aqui nos Estados Unidos tentaram fazer isso também. Eles tentaram dizer que existe uma direita sem o Trump. Não existe direita sem o Trump nos Estados Unidos. Não existe direita sem Bolsonaro no Brasil. Sem Bolsonaro, nenhuma direita ganha. Esqueça isso. Eu sei que é difícil de ouvir isso, mas é a verdade. Eles tentaram atacar. Rapaz, eu conheço pessoas aqui que falavam: ah, eu sou republicano, eu sou de direita, mas eu não voto pro Trump. O nojinho estético. Você é um boçal. Ah, não, o Trump vai fazer a gente perder essas eleições. Trump ganhou de goleada. Ah, o Trump vai fazer o Ted Cruz perder. Ted Cruz venceu. Venceu tudo. Então, acho que o que nós precisamos fazer é o seguinte: nós não podemos ter a expectativa do imediatismo. Vamos acreditar que o Bolsonaro volta em 2026, vamos acreditar, vamos torcer,
vamos lutar, vamos fazer o certo, mas não vamos esperar o imediatismo. O presidente Donald Trump ganhou as eleições, não quer dizer que amanhã tudo vai mudar da noite para o dia, tá? As coisas vão mudar pouco a pouco e a gente tem que acreditar nisso, tá bom? Então, acho que é isso aí. Lacombe dizendo que não existe bolsonaristas. Olha, até o Bolsonaro uma vez falou isso, né? O Bolsonaro falou assim, cara, a gente tem que parar de falar que eu sou bolsonarista. Cara, eu entendo o que ele quer dizer, tá? Mas o bolsonarismo existe, o bolsonarismo nunca vai morrer. Entendeu? O bolsonarismo não é mais um CPF, o bolsonarismo é uma ideia. Essa ideia vai viver para sempre, entendeu? Os nossos bisnetos, eles ficarão sabendo o que foi o bolsonarismo. Isso vai ser histórico, entendeu? Isso vai ser histórico. E o que nós temos que analisar são o que está acontecendo. Fábio, essa live deveria ter sido aberta para todos, principalmente falando do Luiz Felipe, para ele ver e ouvir sua opinião. Dona Maria, a live está aberta para todos, tá? Só que somente os membros podem comentar, tá? As lives são abertas para todos, tá bom? Se ela já está falando da trincheira, na trincheira é diferente. A trincheira é só para quem está na trincheira. É muita informação importante que você nos proporciona. Obrigado. Obrigado a você, querida. Fábio, a Janaína Pastel, né? Fez a mesma coisa que Salles. Enfrentou, saiu para Senado e tomou tinta. O Salles está indo para o mesmo caminho. Concordo contigo, Enio. Está indo para o mesmo caminho. Eu digo que é a síndrome da Peppa Pig. O que aconteceu com a Peppa Pig? A Peppa Pig, ela foi eleita com mais de 1 milhão de votos, mas eram votos emprestados do bolsonarismo. Votos emprestados. A Peppa Pig pensou que os votos eram dela. Então, o que aconteceu? Cresceu o orgulho, ela pensou que podia fazer tudo sozinha, então ela mostrou-se ser uma traidora. Cara, de 1 milhão e eu acho que 200 mil, caiu para 13 mil votos, e a última eleição agora, ela teve 1.600 votos. 1.600. É isso que aconteceu. Para mim, o Salles está achando que é maior que o nosso capitão. Concordo com você, exatamente. Já está começando a achar que ele não precisa mais do Bolsonaro, porque o voto é dele. Ele não entende que ele está com voto emprestado. A direita original precisa reciclar. Entendi. Você está certo na questão do Salles querer o Partido Novo mais forte que nunca. Querem bolsonaristas sem o Bolsonaro. É exatamente, Lu, você arrebentou aqui. Exatamente. Quer o bolsonarista sem o Bolsonaro. Como é que você vai... Cara, isso aqui, Lu, é uma coisa que está acontecendo em muitos lugares, tá? Eles sempre querem. Eles não querem o Bolsonaro, mas querem o bolsonarismo. Querem o bolsonarista, mas não querem o Bolsonaro. Temos que abrir a mente sobre isso. Abra a mente sobre isso. Na verdade, os intergalácticos acho que não são bem de direita, não. São sim, tá? São pessoas de direita, sim. Queria que esses intergalácticos me apontassem quem foi o ex-presidente que fez o que o Bolsonaro está fazendo. Andando na cidade, com a idade que tem, a saúde que tem, não é boa. Ninguém entende. Ana, não precisa nem isso. Os caras estão sentados numa cadeira criticando o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro foi foi 18 estados. 18 estados. Entendeu? 18 estados. Fábio, os intergalácticos parecem aqueles passageiros que dormem no ônibus e acordam no ponto final. Exatamente, querido. Exatamente. E vai acordar no ponto final dizendo que queria sair no ponto final. Entendeu? Mais ou menos isso. Vamos lá, pessoal, eu vou abrir agora a live para todas as pessoas, tá bom? Vou abrir a live para todas as pessoas agora. Se você pode fazer um comentário, que logo a gente vai começar a live da geopolítica lá no nosso outro canal, que vamos entrar um pouquinho mais mais deep, né, mais profundo na nossa análise política internacional. Essa live do canal Fábio Tom, nós falamos do Brasil. Essa live agora falaremos de Brasil, Rússia, Ucrânia, Israel, o mundo todo, tá? A gente vai falar sobre isso, tá? Salles vai se decepcionar igual a Peppa. Deixa ele vir, que mostraremos de quem são os votos. Exatamente. É isso que ele está dando tiro no pé. E eu falei para vocês que a gente, no nosso canal, a gente tem aquele traidor em observação
e bolsonarista, né? Essas são as nossas listas aqui. Então, se a gente olhar o Salles hoje, ele já está mais do lado do traidor do que em observação. E o Princeso também. O Princeso também está na mesma ideia. Tá? Já vai chegando aí, dá o seu joinha se você não deu e manda qualquer pergunta para a gente responder para vocês, tá? Fábio, você acha que eles vão deixar Bolsonaro ir após o Trump? Olha, isso aqui é uma ótima pergunta, cara. Ela fica difícil, sabe por quê? Porque o Careca, ele fica numa sinuca de bico. Eu acho que o Bolsonaro fez uma jogada muito estratégica. Por quê? Porque ele vai e manda para o Alexandre de Moraes um pedido para ele obter o passaporte para ir à posse do presidente Donald Trump. Aí o Moraes, ele fica no sinuca de bico. Por quê? Porque se ele deixar o Trump, o Bolsonaro vir, a grande mídia brasileira vai criticá-lo, dizendo que ele é um baba-ovo, dizendo que ele tremeu na bota. Se não deixar o Bolsonaro vir, vai ficar claro para o presidente Donald Trump que o Alexandre de Moraes é um ditador. Porque não tem como mostrar ao presidente Donald Trump que o Bolsonaro está sendo preso, porque isso é um tipo de prisão. Qual é o crime? Ter feito reunião com embaixadores? Não faz o menor sentido. Entendeu a jogada? Então, eu acho que o Alexandre de Moraes ele fica sem saída. Ele fica numa situação difícil. Esses que eu mostrei para vocês, que se reelegeram, eles querem tirar o visto do Alexandre de Moraes e companhia. E eles querem botar sanções contra. E o Ted Cruz, que eu falei para você que ele era membro de uma comissão e ele pediu o impeachment, pediu as sanções contra o Brasil, ele agora será o líder, o presidente dessa comissão. Então pensa comigo, o cara era um membro da comissão querendo fazer com que o presidente da comissão abrisse um inquérito para sancionar o Brasil. Esse é o Ted Cruz. Ele foi reeleito e agora ele será o presidente dessa mesma comissão. Será que ele irá botar sanções contra o Brasil? Muito provável. Muito provável. Tá? Muito provável. Como ficou o clima entre Bolsonaro e Nicolas? Olha, o Nicolas cometeu um erro. O Nicolas, eu acho que foi imaturidade. Diferença, um cara de 27 anos de idade, bem novinho, foi imaturo, conversou com o Bolsonaro, consertaram a parada toda. O Cleitinho, ele deu uma de João sem braço, né? O Cleitinho virou um unicórnio. Né? Porque agora o que mais tem agora é unicórnio. Fábio, o que é o youtuber unicórnio? É o youtuber que apoiou o Marçal, mas agora diz que não. O que mais teve a semana, quando o Marçal perdeu as eleições, foi derrotado nas urnas, e o Marçal foi e fez aquela live com Boulos, né, quase dando beijo na boca do Boulos, apoiando o comunismo que ele disse lutar. Depois daquilo, os youtubers todos fizeram vídeo dizendo assim, ó, as pessoas dizem que eu apoio o Marçal, mas eu nunca apoio o Marçal. As pessoas ficam dizendo Marçal, eu nunca apoio. Caraca, virou unicórnio. Você não encontra um youtuber que apoia o Marçal mais. Eles dizem que você é maluco. Você que estava no canal, quando viu o cara dizendo que ele era Marçal, que ele é Marçal, que ele era Marçal, ele não é mais. Ele diz, não, você é maluco, você não viu isso. Foi uma miragem. Eu nunca falei isso. Viraram unicórnio. Você pode ver, não tem mais. Você pode perguntar. Pode perguntar. Não, tudo não, eu não apoio. Os caras são loucos. O pessoal tá no Fla-Flu. Eu nunca apoio o Marçal. Eu nunca apoio o Marçal. Eu nunca apoio. O pessoal que te segue sabe que você apoia o Marçal. Entendeu? Sabe que você apoia o Marçal. O que de concreto o Trump pode fazer contra o sistema do Brasil? Muita coisa. Primeiro, que o Lula perdeu já a ajuda, que é a esquerda americana. Então ele já perdeu o apoio. Não tem mais apoio dos Estados Unidos. Segundo, como eu falei para vocês, 2 senadores reeleitos, 5 deputados reeleitos, todos eles com leis que podem ir para cima do Brasil. Concretos, são coisas concretas. Só que a gente precisa ter o pé no chão, entendeu? Ter o pé no chão. Fábio, acho prematuro comparar o Salles com a Joyce. Olha, eu acho que foi prematuro, desculpa, a gente demorar tanto para ver que a Joyce era uma traidora.
Entendeu? É melhor descobrir cedo do que tarde. E digo mais, Ana, se nós começarmos a criticar o Salles por essas coisas que ele está fazendo, existe uma chance de salvá-lo. Existe uma chance de salvar o Salles. Mas a falta da crítica e o apoio dos intergalácticos a ele está criando nele um falso sentimento de força. Então o problema é esse. Quando a Peppa Pig largou o bolsonarismo, foi aquele falso sentimento de força que ela ia pular do barco e aquele barco ia dar certo, o barco afundou. O Salles está fazendo a mesma coisa. Tá? O Salles está indo para um caminho errado. Então, eu acho que as críticas ao Salles, mostrando que ele é um intergaláctico, é a crítica que pode salvá-lo e trazê-lo de volta à direita. Se você falar é prematuro a gente criticar o Salles, é prematuro acreditar que o Salles é a Peppa, não, eu não acho que é prematuro. O que nós estamos analisando, Ana, é o seguinte: a Peppa Pig, ela pensou que os votos eram dela. E ela não tem voto dela, é um voto emprestado. O Ricardo Salles teve 600 mil votos. Você acredita que sem Bolsonaro ele terá 600 mil votos? Se você acha que sim, coloca 1. Você acha que não, Fábio, ele não terá 600 mil votos sem Bolsonaro, coloca 2. Então, se você... o Ricardo Salles rompe com Bolsonaro e ele tenta a reeleição para deputado federal, aonde ele teve 600 mil votos. Você acha que ele terá 600 mil votos, coloca 1. Você acha que ele terá menos de 600 mil votos, muito menos de 600 mil votos, coloca 2. Então, essa comparação com a Peppa Pig, ela é real, querida, porque os votos da Peppa Pig foram votos emprestados. E só para você ter uma ideia, o Ricardo Salles tinha o meu apoio. Não tem mais. Eu não apoiaria o Ricardo Salles hoje no meu canal. Não apoiaria. A não ser que minha única opção fosse Ricardo Salles e alguém de extrema esquerda. De esquerda. Aí, claro. Mas se eu tiver uma opção entre Eduardo Bolsonaro e Salles, não tem a menor chance que eu votaria pro Salles. Então ele já perdeu o meu voto. Ele já perdeu o meu canal. Ele já perdeu. Então eu acho que eu não acho prematuro. Eu acho que a gente está fazendo a análise certa. Fábio, por que intergalácticos? Porque é como se fosse Nárnia, seu José. Ele tem uma visão que não existe. Eles viram uma utopia. Eles querem que o Bolsonaro chute a porta, eles querem que o Bolsonaro seja o Bukele sem ter o apoio que o Bukele teve. Entendeu? É por isso. Fábio, comprei pipoca só para ter a satisfação de ver o William Bonner dizer Trump, o senhor não deve nada a ninguém. Essa foi boa. Ótimo, ótimo ponto, cara, ótimo. Fábio Princeso ficou com inveja do Eduardo, não foi convidado dessa vez. Gastou uma foto ao lado do Trump. Vamos lá. Fábio, existem rumores de que Temer será candidato a vice do Bolsonaro em 2026. Eu acho uma jogada política de mestre. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, Guia, a gente não sabe se isso é verdade. Esse é o primeiro ponto, né? Não sabemos. A política é o jogo do possível. E a gente nunca pode descartar. Fábio, era impossível. Cara, seria impossível o presidente Donald Trump ter um aliado que era o Kennedy. Impossível. Mas nós vimos isso na nossa vida. Então, a possibilidade existe, tá? E eu acho que o vice-presidente, ele tem que ser alguém que traga votos, na minha opinião. Por exemplo, o presidente Donald Trump. Ele pegou um vice-presidente, que eu falei para vocês, a gente acertou nas nossas análises, nós falamos de 312. Nós falamos de 54 senadores, não sei ainda que chegamos a 54. Nós falamos que existe a possibilidade da casa. E mesmo no dia da eleição, nós falamos que sim, o presidente Donald Trump poderia ganhar nos votos populares. Então nós acertamos tudo isso aí, junto com vocês. Por quê? Porque nós analisamos. O Trump, quando escolheu o J.D. Vance, cara, quando ele escolheu lá atrás, eu mostrei para vocês, é por causa do cinturão de ferrugem. Porque ele é dali, ele come aquela comida, ele entende aquela cultura, ele trabalhou naquela cultura, e aquilo ali vai trazer votos para o presidente Donald Trump. E o Trump ganhou nos 3 estados. Então, o vice-candidato tem que ser estratégico. Ele não pode ser simplesmente alguém que faz o que você faz, pensa que você... Por exemplo, o Bolsonaro teve Mourão.
como vice dele. O Mourão não trouxe um voto para o Bolsonaro. Né? Ninguém que votaria igual até o Braga Neto. Quando o Bolsonaro teve o Braga Neto é igualzinho o Bolsonaro. Quem votou no Braga Neto já votava no Bolsonaro. Então, pode ser uma coisa estratégica, mas a gente nem sabe se isso é verdade, tá? Fábio, estou sempre aqui aprendendo com você. Acredito que logo, logo o Salles cai na real. Acredito que ele seja uma boa pessoa e que só esteja sendo infeliz no momento também. Pode ser, seu Silvio, pode ser também porque ele está naquela panela. E quando você está numa panela, você é manipulado. As pessoas vão te manipular. Então pode ser que ele esteja nessa panela, essa panela está fazendo isso. Tem um cara, amigo meu, que diz que não tem direita e esquerda. Ele segue um canal de youtuber, acho que é o Luiz. Essas pessoas que dizem que não tem direita e esquerda são pessoas que querem um caminho mais fácil. Entendeu? O ser humano é ingrato por natureza, exatamente. Vamos lá. Sou seguidora do seu canal há muito tempo e não sou de esquerda por não ser. Peraí. Não sou de esquerda por não ser membro. Não gostei dessa tua atitude de botar a mesma pecha de esquerdista que não é membro. Não, ninguém falou nada de esquerdista. Você tem um problema de interpretação sério. Quem é membro pode comentar, quem não é membro não pode comentar. Um dos problemas disso, expliquei para vocês, é que tem muitas pessoas boas que não poderão comentar. Mas um dos benefícios disso é que o pessoal de esquerda não vai poder comentar. Você não entendeu o que eu falei. Aí eu não posso também fazer você entender. O Fábio te acompanha há 2 anos, mas não sou membro. Torna-se membro, deixa de ser mão de vaca. Deixa de ser mão de vaca. O Kim Paim também chama o Princeso. Vocês dois têm que fazer uma live juntos. Um dia. Intergalácticos não só apoiaram, como também endeusaram Farsal. Não precisa dizer mais nada. E o que você acha do Tarcísio? Não está também querendo pôr as asas por fora? Acho que ele pode alcançar o voo solo. Eu acho que não, Angela. Eu acho que sim, é precoce a gente atacar o Tarcísio. Muito precoce. Existe um movimento dos intergalácticos de atacar o Tarcísio. Acho que isso é precoce. O Tarcísio está no poder executivo, ele não tem que ser ideológico. Mas eu acho que quando ele for para a presidência, vai crescer um pouco de ideologia, se for. Se o Bolsonaro escolher o Tarcísio, ele vai de boa, tá bom? Eu acho que é importante a gente ver isso. Então tá bom, galera. Olha, a maioria colocou 2. Você pode ver, a maioria colocou 2. A maioria acredita que sem ele, sem o Bolsonaro, o Salles não consegue nada. Entendeu? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar 1000 vezes. Pessoal, terminando a live aqui, nós entraremos a live agora falando de geopolítica. A gente vai falar de outras coisas um pouco diferente do que a gente está falando aqui, tá bom? Então, quando terminar, eu vou botar aqui o link para você já entrar de uma vez agora, mas se você não conseguir entrar pelo link, a live vai entrar automaticamente, tá bom? Automaticamente você vai conseguir entrar. Se você esperar um pouquinho, vai aparecer uma tela para você poder entrar no nosso outro canal, que nós vamos falar de geopolítica, tá? Então, Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Vamos entrar lá no outro canal, vamos falar de geopolítica, vamos falar, por exemplo, pensa comigo, agora que o Trump é presidente, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a Rússia, a Ucrânia e Israel? O que você acha que vai acontecer? Então vamos começar a live lá e começa a chegar aí para a gente bater esse papo, tá bom? Fala, meus queridos, agora que o presidente Donald Trump é o presidente que vai tomar o Senado, talvez a Câmara e o voto popular, o que vai acontecer da Rússia, Brasil, Ucrânia e Israel? É disso que a gente vai tentar explicar para você no dia de hoje.